Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Gilson. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito. Então vamos a tudo que você pode nos ensinar de tudo que você quiser, tanto do que você ouviu de lá, principalmente coisas que nos ajudem a entender o que é a vida de fato, o que é estar fora daqui. O que é estar fora daqui, tá bom. Mas eu quero chegar lá, rapidinho. Eu só vou contar um fato que eu nunca te contei. Mas eu nasci numa família católica não praticante, mas eu gostava de ir, eu fiz minha primeira comunhão, e naquela época a gente com uma certa idade já podia andar sozinho no bairro, né? E eu ia até em missa, depois eu entendi essa minha ligação ainda um pouco católica. Aos 17 anos, meu primeiro ano científico, eles deram um livro de redação que era assim, ele vinha com as páginas em branco e você teria que entrar na imaginação e escrever alguma coisa, o professor orientava. E um dia eu estou lá, na mesa da Copa, lá de casa, independente de irmão passar ou não, eu estava lá e eu comecei a escrever sem parar. No final, quando eu parei, estava escrito, não era minha letra, a letra parece um garrancho porque é rápido, e era uma mensagem. Assim disse meu irmão que veio, o que é isso que você escreveu? Aí foi ler, e isso é uma mensagem fotografada, babaca. Eu não entendia porra nenhuma. Foi aí até que eles tentaram me levar para o kardecismo, porque o meu irmão é kardecista. E eu fui, não houve liga, né, mas conheci algumas coisas e tal, e eu vi que eu tinha uma ligação de algum jeito, mas nunca não dei desenvolvimento a isso, não dei, porque eu sempre segui muito o coração. E aí eu conheci minha esposa, ela era católica também, a gente tomou uma decisão que não iríamos educar, quando a nossa filha estava para nascer, que nós não íamos educar numa religião só, que seria, no meu caso, e dela, o provável catolicismo. Foi aí que eu te falei que, embora acreditando em reencarnação, porque eu sempre acreditei, independente de quem falasse que não, até hoje ninguém consegue me dizer que não tem reencarnação, até porque eu já tive regressão. Então hoje, principalmente, não me convenceria. Mas eu aceitava tudo numa boa e foi onde eu te disse que eu passei dali em diante servindo muito. Eu já servia como vicentino, que eles chamam, que é ajudar os pobres com alimento, com remédio, visitar, e eu entrei em vários projetos, projeto de drogado, projeto de teatro, foram várias coisas, e nesse interim muitas coisas iam sendo reveladas a mim. Eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que há uma ação espiritual mesmo na Igreja Católica, quando você está fazendo eles chamam atendimento e oração por uma pessoa. Eu sei que que eles vão sempre dizer que é o Espírito Santo, mas pelos meus conhecimentos que eu fui adquirindo, para mim toda essa história sempre houve uma facilidade, e geralmente eu fazia atendimento com a minha esposa e a gente constatava algumas coisas, embora ela
havia a nossa dissonância do é para ela, não, é o Espírito Santo. Claro, o Espírito Santo são espíritos que vão ajudar, então você vê que a ajuda ela acontece em qualquer lugar. Por isso que eu sempre te falo hoje, principalmente, eu não tenho religião, porque você onde estiver e você abrir teu coração de qualquer forma que for, você vai ajudar. E é simples, né? E eles estão aqui para nos ajudar e eles vão utilizar quem abrir coração e vai acontecer. Se você não abrir seu coração, hoje você não, mesmo abrindo como físico, querendo conhecer, é claro que houve uma abertura do teu coração para escutar tantas coisas que desafiam até, às vezes, o teu conhecimento, mas que você muitas coisas já viu, provavelmente já viu, você não pode estar revelando o que você não o que você acha ou não acha. Eu acho isso perfeito, você nunca vai revelar, mas você está tendo visões muito maiores do que, às vezes, a própria física explica. Quando eu tive essa experiência de quase morte, é como se abre um portal. Eu estou tentando explicar dessa maneira, porque eu já, antes de chegar no hospital, eu já me sentia, às vezes, me vendo. Entendeu? Nos momentos mais difíceis, eu já estava me vendo, né? E, às vezes, eu não conseguia responder. E quando a coisa melhorava um pouquinho, eu falava, não, eu estou aqui, não se preocupe, eu estou aqui. Porque eu estava me vendo, eu estava escutando alguma coisa e calhou de eu ir para o hospital. O que significa estar me vendo? Você estava fora do corpo, vendo seu corpo? Nos momentos mais drásticos, antes de eu ser internado, vamos dizer, do dia anterior, cada vez que eu passava muito mal, eu estava me vendo. E você, no corpo físico... Eu não conseguia falar. No corpo físico, você estava consciente, fazendo coisas, e mesmo assim, você também estava fora do corpo, vendo seu corpo físico. Sim, e eu dizia, eu tentava explicar e não conseguia, que aquilo tudo ali era meu corpo mesmo reagindo, era o totalmente biológico, entendeu? Era como, porque eu acho que quando eu tive essa experiência, na realidade, cada órgão que é atacado, eu tenho como uma crise grande. Eu tive a do coração, eu quase infartei várias vezes, eu tive da bexiga, e fui tendo. Quando chegou a crise do sistema nervoso central, é como se o meu corpo tivesse entrado como se eu tivesse numa descarga elétrica. É um choque mesmo, é loucura. O corpo estava tentando se entender, vamos dizer assim. Quando que aconteceu esse choque no sistema nervoso central? Foi um grito de alerta, porque a minha doença estava atacando demais. Ah, então isso foi antes da EQM? Antes da EQM, no segundo dia foi que mais tarde eu fui internado. Só que aí chegou lá, eles também não conseguiam detectar nada, porque a minha doença é rara, é difícil. Eu não sabia qual era também. Fizeram muitos exames, aí eu virei o rato de laboratório. Como é que é o nome dela mesmo? Amiloidose. Ela deteriora tudo aqui por dentro. Por fora ainda fica razoável, mas por dentro o seu nervoso ele tem vários fiozinhos, sei lá, eu esqueci qual é o nome, os filamentos dele para te mandar ordem para todos os seus órgãos, né? Para o coração, para o fígado, para o estômago. E eu já estou hoje com tudo isso atacado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Acabei de me lembrar de algo que você fala no áudio que você me mandou antes dessa nossa conversa aqui, que você explica lá que nem tudo acontece porque foi previsto acontecer. Que existem coisas que simplesmente acontecem que a gente lida com isso, ou seja, não é que está tudo escrito e não é que está tudo dependendo do nosso livre-arbítrio. Tem coisas que acontecem. Eu pergunto, dentro de todo esse cenário, existem também pessoas que dizem que antes de vir para o planeta Terra, tiveram uma reunião ou estabeleceram um plano sobre o que você vai fazer, o que você quer aprender. Bem,
Eu imagino que isso seja na coisa principal, mas que essa possibilidade de coisas simplesmente acontecerem pode conviver com esse grande plano. Eu pergunto, esse seu processo de limpeza, essa sua doença que modificou tanto a sua vida, mas que permitiu tanto aprendizado para você e para quem está escutando a você, teria sido algo talvez que você tivesse programado acontecer antes de você vir para cá? Sim, sim. Ele estava programado, não o que eu estou fazendo agora, mas estava programado eu partir realmente, entendeu? Isso ficou muito claro. Era o momento de eu partir. Acabou. Era até ali. Tanto que quando eu voltei, é o que eu te digo, fica uma porta aberta. Você começa a perceber tudo, porque eles me explicaram. Primeiro, era a minha programação. Se você quiser que eu fale do que eu entendo hoje de programação, eu falo antes de continuar essa história, e como vai ser melhor. A pergunta que surgiu na minha cabeça é a seguinte: se estava programado de você voltar naquele instante, eu vi que houve pessoas que deveriam estar recebendo você, como receberam durante a EQM, mas elas perceberam o que aconteceria com a sua família aqui e que seria conveniente que você retornasse por um tempo para cá. E o que me faz pensar que foi o livre-arbítrio desses seres que te acompanhavam que determinou que você voltasse para cá. O livre-arbítrio foi meu. Eles me deram a possibilidade. Mas eles alertaram para essa possibilidade já como resultado de um livre-arbítrio deles. Porque o futuro é depois da tarde. Mas eles viram que ia ser... Eu não sei, porque eles não poderiam me dizer. Ultimamente, inclusive, eles falaram para mim, nem tudo que você percebe, que você vê, pode ser falado. E isso foi muito importante para mim, porque hoje, de lá para cá, desse último ano, a minha sensibilidade ela aumenta muito. Então, às vezes, eu posso estar conversando com você falar de um problema seu, e eu começar a ver as circunstâncias que estão te levando a esse problema. E eu não posso falar. Você agora, nesse instante, enquanto estamos tendo essa conversa, eles estão falando com você? Deixa eu explicar. Esse meu momento, principalmente, que eu venho crescendo, a doença é crônica, ela está muito ruim. Eu até falei com você, eu brinquei, Carlos, eu estou metade aqui, metade lá. Né? Porque realmente eu me sinto metade aqui, metade lá. A pessoa que eu disse, aquela marmoradinha devia ser meu sogro, às vezes, eu passei foi a última ou a penúltima semana, eu passei mal pra caramba. E ele estava aqui o tempo todo. Você não precisa ver claramente como se fosse uma pessoa encarnada. Nesse período, eu tive 2 vezes que eu passei assim, realmente mal, a ponto deles acharem que eu estava partindo mesmo. Estava minha filha, meu neto, meu genro, estava todo mundo aqui. E eu comecei a passar mal, eu desmaiei no elevador, me trouxeram para a cama, botaram na cama. E eu passando mal. E aí você escuta né, as pessoas se despedem assim, e tudo mais, todo envolvimento. Eu estava vendo minha avó e minha tia aqui no quarto, ali, eu estou apontando para ali porque é ali que eu via mesmo. E o meu neto, ele se jogou, ele se abraçou em mim, eu deitado, e ficou aquele negócio, né? E eu só dizia, não me levem agora. Não me levem agora. Nesse momento que você falava, não me leve agora, você estava fora do corpo enxergando essa cena? Não estava me vendo deitado, mas eu já estava numa sintonia diferente. Porque eu estava vendo as pessoas... Mas como é que você percebia, por exemplo, o seu neto? Você simplesmente sentia ou você tinha algum sentido de visão? Isso, eu não estava fora do corpo, porque eu não via meu corpo deitado. Eu estava como se estivesse normal. Mas eu estava sentindo tudo à volta. Apesar de estar desmaiado? Apesar de estar desmaiado, porque mesmo desmaiado eu voltei, mas voltei e fiquei lá mal. Eu estava mesmo impressionante.
E aí estava minha tia e minha avó, e eu falava muito, não me levem agora. Eu não quero que o meu neto tenha essa lembrança. Eu falei muito isso, mas eu pedi muito, eu pedi mesmo, cara, eu sou pidão. Não me levem, eu não quero, realmente não quero, meu neto e eu somos assim, um encargo. Você estava de olhos fechados. Tava de olhos fechados, e estava vendo. E você via não só esses seus parentes falecidos, como os vivos, você percebia como energia. Na verdade, eu não vi os vivos. Eu não vi os vivos porque eu estava de olho fechado e não vi os vivos. Eu escutava minha filha falando um monte de coisa, segurando minha mão aqui, falando um monte de coisa. Pai, você sabe que eu te amo, e não sei o quê. Eu estava escutando isso, eu estava sentindo meu neto agarrado. E eu estava vendo mesmo, naquela hora, eu estava vendo minha tia e minha avó. E era o que eu dizia, não me levem agora. Se eu posso pedir alguma coisa, porque a gente também não tem direito assim, né? Mas se eu posso pedir. Elas reagiram ao seu pedido? Eu sei que você não foi, mas elas reagiram num momento, ok, tudo bem? Eu diria que elas reagiram porque eu falei, se eu tenho algum merecimento, não me leve agora na frente do meu neto. Eu só não queria que levasse aquela hora por causa do meu neto. Aí elas sumiram e eu comecei a melhorar devagarzinho. E eu comecei, acordei, abri os olhos e fui melhorando. E foi assim. E o que você pode nos contar mais sobre o que você quiser falar? Talvez pela minha aceitação da dor, da doença, eu estar sempre feliz, eu nunca fico reclamando, eu não falo nada, eu vivo a minha vidinha conforme dá, não é porque eu não dirijo, não é porque eu não posso sair mais, não é porque eu, às vezes, quase não consigo andar, que eu vou mudar alguma coisa, eu continuo feliz e grato a Deus. E talvez esse processo, da maneira que foi desenvolvendo, eu fui sendo informado de uma certa forma. Então, eu tenho, quando eu falo com você, eu tenho noção de que, eu não sei quando, mas vai acontecer em algum momento, que provavelmente teria acontecido para o final do ano passado. Tanto que a minha intuição foi comprar todos os presentes que eu queria comprar para o meu neto, de presentes dele, porque ele faz aniversário, tem Natal, vem Dia das Crianças, então eu comprei, antes do meio do ano, eu comprei os presentes. Porque essa data é muito importante para ele e muito importante para mim. Ele não acredita mais no Papai Noel, mas ele vive aquilo tudo. Ele não acredita em Papai Noel, mas gosta de receber presente, né? Esse foi o único pedido dele, ó. Vocês sabem que eu já sei a verdade, mas não deixa de fazer, não. Eu quero ganhar os presentes. E foi assim mesmo, porque ele pede barulho, inclusive, de que o Papai Noel chegou. A gente tem que fazer um barulho. Perguntar a você uma coisa, com todo esse aumento de compreensão do mundo espiritual que você tem tido, de que forma essa compreensão olha para esse momento do planeta que nós estamos vivendo? O que tem sido passado para mim, Carlos, eu vou tentar explicar isso. A mudança ela vem ocorrendo normalmente, a mudança do planeta. Tanto que, para ver um despertar de tantas pessoas, as verdades estão vindo à tona numa velocidade muito grande. E vão continuar vindo, porque uma vibração maior, você percebe a verdade, você não existe isso. O carro, não vou contar isso para o carro, não, vamos dizer. Eu estou fazendo isso, ninguém pode saber. Isso não vai acontecer. O que me passam o planeta tem ciclos, alguns estão sendo descobertos agora. Ele vai, ele vai mudar os eixos, vão ter vulcões, vão ter coisas, ele vai esquentar, porque de tantos mil anos o planeta esquenta, vai haver derretimento de gelo, pode ser que aconteça uma coisa aqui, outra coisa ali, mas há uma adaptação. O que acontece é que vai... como que eu consigo compreender? Porque o que eu compreendo não quer dizer que seja a verdade toda, mas a minha compreensão é que tá tudo, é como se o vulcão
que às vezes está inativo, ele não volta de repente, ele não começa a atividade. Na história a gente tem vários casos. Imagina um mundo em ebulição, e as coisas sendo reveladas, e as ameaças de guerra acontecendo, e a pretensão que provavelmente pode haver uma, sei lá, eu entendo como possa haver uma separação por como é que a gente chama mesmo, regiões, países aqui, países ali. A Europa é um continente, pode haver uma separação aí por continente. Pode haver da África realmente se partir em dois, se ficar uma parte para cá, uma parte para lá, como está lá provado. Olhando através dos milhares de anos, a gente sabe que isso acontece mesmo. Mas muito se fala recentemente sobre o que seria uma transição planetária. E que, de uma certa forma, casa com isso que você está falando, como se fosse até algo natural, mas muitos enxergam também que não é uma coincidência que estejamos vivendo esse momento e que essa transição planetária teria a ver com o que alguns chamam de quinta dimensão, onde o mundo seria diferente, onde a verdade seria difícil de esconder, digamos assim. Eu quero saber sobre isso, se você tem algo a nos dizer. O que eles falam para mim é que tudo acontece naturalmente, né? É aquilo. O futuro vai sendo se formado. Então, se o futuro formar e houver alguma guerra, eles não vão evitar. Ele está se formando. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, muitas pessoas no mundo estão sendo despertas. E muitas pessoas estão partindo e não estão retornando para cá. Porque muitas pessoas vão nascer já com outra visão. Vai ter fome aqui, mas tem pessoas que vão saber aceitar aquela fome, tentar se virar e se manter positivas e um ajudar os outros. Hoje não vai acontecer isso. Hoje, se tiver uma fome, o que tiver, quem conseguir pegar mais, vai pegar e não sei o quê. A mudança é mais nessa, porque é a mudança de vibração. Esse conceito de quinta dimensão existindo, passando a existir aqui no planeta Terra, é algo que ressoa em você de alguma forma? Faz sentido isso para você? Faz sentido total. O planeta, muitas pessoas estão vindo, ajudando, e muitas pessoas estão indo e não estão voltando para cá. Isso acontece, isso eu percebo, eu converso. E você diria que essa quinta dimensão e a terceira dimensão vão coexistir aqui? Eu juro para você que eu não consigo entender isso. Eu não tenho esse conhecimento. Para mim não existe assim. Existe o seguinte, existem as dimensões, e as dimensões ocorrem em cada lugar conforme o seu desenvolvimento. A Terra pode estar na quinta, mas, sei lá, o planeta X está na terceira, e o planeta Y já está na sexta, e não que não haja as pessoas que possam transitar entre as dimensões, entendeu? Não que não haja isso, mas eu não consigo, pode ser porque eu sou, pela minha limitação, eu não consigo ver, em momento nenhum eu vi duas dimensões vivendo no mesmo local. Eu não vi isso. O que existe, pelo que me explicam, o mundo está totalmente vivo aqui em volta. Eu sei, tem pessoas, né? Tem pessoas. E que estão tentando ajudar, tem pessoas que estão presas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas não quer dizer que estão em dimensões diferentes. Eu imaginei uma coisa como sintonia de rádio, sabe? Ok, onde estão as ondas do rádio? São campos energéticos e conforme você mexe como a gente chamava, no dial do seu rádio, você vai... Te dou essa explicação. É daí que eu falo da sinfonia, porque depende da onda. É a mesma coisa. Hoje você tem eletricidade por um fio, mas você sabe que futuramente você não vai ter eletricidade por um fio. Os cientistas já estão vendo isso.
A eletricidade vai chegar a você, porque a eletricidade é energia viva. Ela se movimenta. Eu não vou entrar em muitos detalhes científicos, porque não sou expert nisso. Mas a onda do rádio é o quê? Energia se movimentando. Faz sentido você considerar que o planeta Terra é vivo? É vivíssimo, nossa, pelo amor de Deus. É totalmente vivo. Isso eu não tenho dúvida, desculpa, mas não tenho dúvida mesmo. Esse eu posso dizer com certeza, é vivo, muito vivo. Por que você diz com certeza? Eu consigo já perceber isso tranquilamente. Ele é vivo, ele está passando, como organismo biológico e vibracional, energeticamente, ele está, como se fosse um corpo vivendo. E ele vai ter os momentos difíceis, em que ele vai ter que se mexer, ele vai ter que não sei o quê, ou aqui tá, tipo isso, ele está vivo. Ele é energia também. Com essa experiência tão profunda que você tem acumulado, ora você está aqui, ora você está lá, ora você está nos dois lugares ao mesmo tempo, eu pergunto a você, como é que você definiria hoje o que é a vida real? Eu definiria muito claramente que nós estamos numa escola, que nós somos de lá, nós estamos aqui numa escola. Não aceito essas definições de avatar, de nada. É um processo em que a gente tem que entender, você tocou num ponto importantíssimo, você nasce na onde? Você nasce na água. O que é a placenta? O que é o líquido amniótico onde você está lá? Seus pulmões estão fechados. Na hora que você acorda, o médico dá uma palmada e você abre o pulmão e começa a respirar fora da água. Mas você está vivo dentro da água. Você sabe que a água, antigamente eu não entendia muito bem, até porque o mar, toda vez que eu ia ao mar eu me sentia muito bem, eu tenho uma ligação, hoje eu sofro por não poder ir, mas eu falei uma vez para você e ouvi já 2 pessoas falarem a mesma coisa. Às vezes eu estou tomando banho, eu estou ali desligado naquela água e coisas me são ditas. E 2 pessoas aí no próprio canal falaram que enquanto estão tomando banho, coisas são ditas. E eu digo, caramba, então não sou eu só o maluco, às vezes a gente não quer falar certas coisas. A água já falou com você? A água já falou comigo. Eu já senti a água perfeitamente. A água é tão viva que é maravilhoso. E você não conhece nem um pedaço do mar, do que é o oceano, porque você não consegue chegar nem lá embaixo. E é muito viva. A água é uma das coisas mais especiais para a gente. Plantas já falaram com você? Nunca nenhuma planta falou comigo, não. Mas eu sinto. A vida sinto. Sinto a vida em tudo hoje. Você disse que a água já falou com você. A água já tocamos sim. A água é viva. Você se lembra do que ela falou? Não me lembro perfeitamente, mas foi como se eu acho que foi a penúltima vez que eu consegui que alguém me levasse no mar, e foi como se eu mergulhasse e eu virasse água. Eu me sentia água, eu me sentia aquilo, eu era aquilo. E a partir daquele momento, tudo que acontecia, aquilo passava por mim, eu não vou conseguir dialogar, mas era a mesma coisa, você tá água. É como se eu sou água. Eu não sei te explicar, eu senti isso, eu virei água. Eu pertencia aquilo que eu estava ali, eu pertencia àquilo, entendeu? Então foi um momento assim que eu passei a respeitar a água e ver a água de uma maneira diferente. E o que me falam é que sim, a água é super importante. Por que você nasceu na água? E esse questionamento que eu estou te fazendo, eu nunca parei para pensar, mas eu nasci na água, dentro da barriga da minha mãe na água. E com relação aos animais, cachorros, gatos, canários? Hoje eu tenho uma outra visão. Você os ouve? Eu nunca tive sintonia com nenhum animal, até porque eu não tenho nenhum, e hoje eu convivo aqui dentro mesmo, mas os sentimentos nossos, o meu sentimento, se eu ver na rua ou qualquer coisa, já mudaram, o significado e a importância deles já mudaram. Hoje eu diria que se a pessoa está passando por um problema, ela ter um cachorro seria bom mesmo, eu entendo. Eu que nunca quis ter cachorro, é
era opção minha, não. Hoje eu não posso dizer que eu não gosto, porque hoje eu vejo totalmente diferente aquele espírito, naquela evolução, ter vindo para ser ajudar você, né, a sentir você e a latir quando alguma coisa está errada. Tem gente que passa mal, o cachorro late e dá sinal que está acontecendo alguma coisa. Eu consegui ver com outros olhos, porque você começa a entender as energias que estão em camadas. E se você se entrega em pensamento, o coração é muito importante nisso tudo, é coração e abertura, né? Abertura. Você vai sentindo cada vez mais que as coisas. Eles falam isso para mim, as coisas são simples. Você sai do corpo, o teu corpo fica, não tem mais função, ele te serviu, você vai voltar para sua casa e vai passar por etapas. Basicamente são 3 etapas, porque você não consegue receber tudo de uma vez só e a tua adaptação de uma vez só, porque a pessoa, por exemplo, a pessoa que está muito ligada, isso aqui é a realidade, isso aqui é a minha vida, é tudo assim. Quando chega lá, não é tudo assim. Você não vai mudar a tua afeição, você não vai mudar essas coisas. Chegar lá onde? De volta para casa. E onde é a casa? Aqui no nosso universo maravilhoso, cheio de vida, de planetas e de tipos de raças e coisas. Porque a gente vê, eu vejo você para mim é um ser humano, mas para um outro você pode ser, a raça humana é feia que dói. Olha lá, um nariz aqui, uma boca esquisita, cheia de dente. Existem vidas. Mas eu pergunto, você está falando como se a nossa casa fosse um outro planeta ou uma outra dimensão num outro planeta? Aonde eu não poderia te dizer se é num planeta, se é... Eu não conseguia essa coisa. Eu sei que existem etapas, existem locais, para cada momento diferente. É a terceira vez que conversamos. Por 2 vezes eu pedi para você deixar uma mensagem final. Eu queria saber agora qual é a sua mensagem final. A minha mensagem final vai ser sempre o amor, né? O amor é fundamental. A gente não está aqui para pensar só na gente. A gente tem que estar pensando no outro e vivendo uma vida comum mesmo, de coisa. Mas agora não é só mais o amor, não. Agora despertem mais, abram os olhos. Procura. Eu uma vez falei para você, e isso me incomoda muito, muita gente vê o primeiro vídeo, mas não vê o segundo vídeo. E muitas vezes no segundo vídeo que vem aquele negócio que te desperta, você diz, mas caramba, eu pensava tanto nisso e é assim, porque você não consegue ver, você tem a noção total, e é perfeito, a verdade saindo da pessoa. Você vê que cada um que dá um depoimento, por mais que você olhe, preste atenção lá no fundo, você vê, caramba, está dizendo a verdade. Pode ser que ela não esteja vendo daquela maneira, ou pode ser que alguma pessoa passou por uma situação, possa até ter fantasiado alguma coisa na cabeça dela, mas aquela é a verdade que ela está falando. Eu diria que é hora de mexer, é hora de se esforçar, é hora de fazer mais pelo próximo, é hora de abrir a visão. Abrir a visão. Vamos sair de todas aquelas coisas que nos botaram, aquelas caixinhas. Eu estou aqui com meu negativo forte, eu vou atrair o negativo, vai vir bater na minha cara. Se eu estou com positivo virado para o positivo, eu vou em direção ao positivo. Então, é hora da gente pensar, porque a transição vem. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou
passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?